Galera, vamos para mais um vídeo do canal Ventilação Mecânica, Conceitos Básicos, Dicas de Concurso. Esse é o primeiro vídeo de um curso específico de ventilação mecânica para concurso, para concurseiro fisioterapeuta. A ideia não é transformar ninguém em especialista em ventilação mecânica, mas é dar dicas de concurso, de possíveis questões que podem vir nos próximos concursos aí, beleza? Esse é o primeiro vídeo. Os demais vídeos do curso completo de ventilação mecânica só vai sair para quem é membro do canal. Se você não conhece, se inscreve no canal, seja membro e ajude o canal a se desenvolver cada vez mais, beleza? Então o primeiro conceito que a gente vai falar é sobre drive respiratório. O que é drive respiratório? A gente às vezes ouve, né, as pessoas dizerem assim, o paciente ele tem drive respiratório, né, o paciente tem drive respiratório, então eu vou passar do modo controlado para o modo assistido controlado. Ou seja, ele tem vontade própria, né? Ele é capaz de, através do estímulo do centro respiratório, estimular a musculatura respiratória e iniciar um ciclo respiratório, né? Através da contração da musculatura inspiratória. Um movimento completo de inspiração, entrada do ar, e de expiração, saída do ar. Isso é o drive respiratório. A gente vai ver que o paciente, quando ele tem drive respiratório e ele está no modo assistido controlado, a gente utiliza também a medida da sensibilidade, né? A sensibilidade no respirador é a força mínima que o paciente ele tem que fazer, a força mínima que o paciente tem que fazer para o ventilador entender que é preciso iniciar um novo ciclo respiratório. Essa sensibilidade ela pode ser tanto a fluxo quanto a pressão. Tá? Nos demais vídeos a gente vai entrar em detalhes mais sobre essa questão da sensibilidade. Aqui a gente está dando uma introdução somente nesses conceitos. Tá? Então, o paciente tem drive respiratório, ele consegue gerar uma força suficiente para iniciar um ciclo respiratório. Então, por isso, a gente mexe na sensibilidade do respirador, que é a força mínima que o paciente consegue fazer para iniciar um ciclo respiratório. Outro conceito importante dentro da ventilação mecânica é a pressão de pico. A pressão de pico é a pressão máxima que o ventilador faz nas vias aéreas, né? Porque a ventilação mecânica há uma pressão positiva, então essa pressão de pico que fica nas vias aéreas, máxima no final da inspiração, é a chamada pressão de pico. Ela é positiva, né, e elevada durante todo o ciclo respiratório. Um outro conceito que também é importante é a pressão de platô. A pressão de platô é uma pressão que o ar exerce sobre as vias aéreas, sobre os alvéolos, após uma pausa inspiratória. Essa pressão de platô, ela dá ideia realmente de quanto de pressão está sobre o sistema respiratório, né? Sobre as vias aéreas e sobre os pulmões. É a pressão de platô. Numa curva pressão e tempo, então eu tenho inicialmente uma pressão zero, né? Como ela é positiva, está sempre acima do gráfico, então essa pressão, ela iniciou a inspiração, ela vai aumentando e ela atinge um pico. Esse pico da pressão inspiratória é chamado pressão de pico.
Se eu fizer uma pausa inspiratória, essa pressão vai cair e vai manter-se durante um tempo num valor constante, por isso chamado de pressão de platô. Ele forma um platô realmente no gráfico pressão-tempo. Depois da pausa inspiratória de 2 segundos, a pressão ela vai diminuindo, a pressão ela vai diminuindo até atingir o valor zero. Então, nesse momento aqui, eu tenho no ciclo expiratório a inspiração e aqui eu tenho a expiração, tá? Em nenhum momento você vê na ventilação mecânica o trabalho com uma pressão negativa. A gente vai ver que é um momento só, quando o paciente tem drive, quando o paciente consegue gerar uma força mínima, quando a sensibilidade está à pressão, que no gráfico pressão e tempo a gente vê um valor negativo aqui para o início, né, para o disparo. E aí o ventilador entende que é o início de um ciclo respiratório e aí ele dispara, tá? Se essa pressão aqui não chegar no final em zero, no final da expiração, a gente tem a famosa PIP, que é a pressão expiratória no final da inspiração. Quando eu vou lá e mexo lá na pressão e coloco, por exemplo, 5 centímetros de água, 5 centímetros de água de pressão de PIP, no gráfico tempo eu vou sair não a 0 de pressão, mas a 5, né? E aí eu vou subir, mesma coisa, vou dar essa pressão de PIP. Se eu fizer a pausa de 2 segundos, eu tenho a pressão de platô, tá? Então esses são dois conceitos importantes aí, beleza? O próximo conceito é a relação ins e ex. O que é essa relação ins e ex? Então, por exemplo, eu vou lá e coloco, você vê lá no ventilador lá que alguém colocou uma relação ins e ex de 1:3. O que quer dizer isso? Se eu tenho uma frequência respiratória de 15 incursões respiratórias por minuto, e um ciclo respiratório ele demora 60 segundos, que é 1 minuto, né? Então eu tenho 60 segundos dividido por 15, um ciclo respiratório não, né? Num tempo de 1 minuto, em 15 incursões respiratórias por minuto, no tempo de 1 minuto, 60 segundos dividido por 15, cada ciclo respiratório ele gasta 4 segundos, tá certo? Vamos repetir então para não ficar confuso. Quando eu tenho uma frequência respiratória de 15 incursões respiratórias por minuto, em 1 minuto, que tem 60 segundos, dividido por 15 vezes, cada vez, então, ou seja, cada ciclo respiratório, então, cada ciclo respiratório, eu tenho 4 segundos, uma duração de 4 segundos. Quando eu tenho uma relação ins e ex de 1:3, significa que desses 4 segundos, uma parte, né, 1/4, ele é um tempo inspiratório, vamos pôr aqui tempo inspiratório, e as 3 partes, as outras 3 partes, representam o tempo expiratório. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, onde você tem uma frequência respiratória de 15 incursões respiratórias por minuto, e cada ciclo demora 4 segundos, eu tenho um tempo inspiratório de 1 segundo e um tempo expiratório de 3 segundos. Tá? E aí, essa relação, ela pode ser, por exemplo, de 1:2. De 1:2, o que aconteceria aqui? Eu teria 1/4 desse valor, metade desse valor, 2 segundos. Na verdade, não é 2 segundos, né? De 1:2, eu teria 1/3 desse tempo
1 terço, por quê? É de 1 e 2, né? Para o tempo inspiratório e 2 terços para o tempo expiratório. Então é só dividir aí o valor de 4 dividido por 3 e 1 terço desse valor eu tenho de tempo inspiratório, tá? Então essa é a relação ins e ex. O próximo conceito, que é a FiO2, que é a concentração de O2 que eu coloco lá, né? Quando eu vou iniciar, quando eu intubo o paciente, no início da intubação, a gente fala que esse percentual tem que estar em 100%, e à medida que na primeira gasometria eu tenho que buscar aí uma saturação de oxigênio em torno de 93% a 97%, né? Dependendo aí dos valores que eu coloco como fundamentais aí, tá? Que é a saturação, que é a quantidade de O2 no sangue periférico. 92%, 93% e 97%. No 100% que eu coloco de AFO2, 100% do ar inspirado, ele é composto de CO2. No ar ambiente, esse valor é quanto? Esse valor é 21%, tá? Então, 21% do ar ambiente, ele é composto de oxigênio, tá? Quando eu falo 100% de uma FiO2, eu estou dizendo que eu estou ofertando 100% de ar, 100% do ar é oxigênio puro, tá? Tenho também o que a gente chama de volume corrente. O que é o volume corrente? É o volume dentro de um ciclo respiratório. Antes de a gente falar do volume corrente, a gente está falando de ciclo respiratório toda hora, né? O ciclo respiratório, o que nada mais é do que o ciclo respiratório? A inspiração, que é a entrada do ar, mais a expiração, que é a saída do ar. Então, quando eu tenho um ciclo respiratório, né, quanto ar entrou e quanto ar saiu, isso aí a gente chama de volume corrente, né, ou volume corrente total. Eu tenho o volume corrente inspiratório mais o volume corrente expiratório. O volume numa inspiração e o volume numa expiração. Lá numa espirometria, no gráfico lá, a gente vê mais ou menos assim, ó. Lembra lá, o volume inspiratório, volume expiratório, formando o somatório dos dois aqui, eu tenho o chamado volume corrente. É num ciclo respiratório, tá? O volume minuto, o que é o volume minuto? É o quanto de volume eu consegui mobilizar durante 1 minuto. Então, é o volume corrente vezes a frequência respiratória. Né? Então, se eu tenho um volume corrente de 400, com uma frequência respiratória de 12, então basta eu multiplicar 400 por 12, que eu vou ter o valor do volume minuto. Tá? Então, esses valores também a gente tem que observar, né? Isso é tão importante que o volume corrente é uma das primeiras coisas que a gente vai ter que mexer, vai ter que graduar lá no ventilador, baseado no peso predito do paciente que vai ser ventilado. Predito do paciente que vai ser ventilado, tá? Então, na maioria das vezes, a gente está em torno aí de 6 ml por quilo por minuto. Eu vou de acordo com o peso predito, não o peso do paciente, o peso predito, mais vezes, né? E aí tem uma fórmula para isso, vai levar em consideração a idade, o sexo, eu calculo o volume corrente. E aí a gente também vai ver isso tudo, tá? Quando eu tenho o modo volume controlado e o modo pressão controlada, ambos, o que eu tenho que avaliar, independente se é volume corrente ou volume controlado ou pressão controlada, o que eu avalio é o volume corrente. De quanto de volume corrente
esse modo ventilatório está ofertando, baseado no volume corrente a partir do peso predito. Beleza? Mais um conceito também importante, 3 conceitos que a gente vai falar de uma vez aqui, que é a complacência. Tem alguns vídeos aí, tem os vídeos de mecânica respiratória que a gente fala bastante sobre isso, dada a importância que é esse tema. A elastância e a resistência. São conceitos também fundamentais, básicos em ventilação mecânica, que é importante a gente entender. A complacência é a capacidade, no caso, quando a gente está falando do pulmão, é a capacidade que o pulmão tem de mudar o seu volume, de alterar o seu volume. Então, quando eu digo que o pulmão tem uma alta complacência, ele tem uma alta capacidade de alterar o seu volume, de mudar o seu volume, de mudar o seu tamanho. A elastância é a capacidade de retornar aquele tamanho inicial. E aí a gente diz que a complacência é o contrário da elastância. Quando eu tenho uma alta complacência, eu tenho uma baixa elastância. Por que isso? Se eu digo que o pulmão ele é muito complacente, ele tem uma capacidade muito grande de alterar o seu tamanho, de alterar o seu volume, de mudar o seu volume. Mas ele tem uma capacidade de retornar à sua posição inicial menor, né? Porque o volume ele alterou muito rápido, muito, né? Então, para ele voltar ao volume inicial, ele tem uma capacidade menor. Então, a elastância sempre é o contrário da complacência. Quando a gente diz que a complacência está alta, né? Complacência está alta, a gente diz que o pulmão do paciente é um pulmão duro, um pulmão difícil de ventilar. Tá? E por último, a resistência é o quanto as vias aéreas resistem à passagem do ar. Essa é a resistência. E no caso da ventilação mecânica, não só as vias aéreas internas, né, as nossas vias aéreas, mas as vias aéreas artificiais também, né? Todo o tubo, todo o equipamento por onde passa o ar, também oferece uma certa resistência à passagem desse ar. Também resiste a essa passagem. Tá? Então, quanto maior for a resistência, o que vai acontecer? Maior vai ser o trabalho muscular. E aí, maior o trabalho muscular, o que vai acontecer? Maior a chance de fadiga muscular, né? Então, a gente tem que estar de olho na resistência, para que essa resistência muito aumentada não aumente o trabalho muscular e não leve o paciente a uma fadiga. Tá? Outro conceito importante também, é o disparo. A gente até falou anteriormente dele aqui, e a ciclagem. Quando eu falo que o ventilador ele disparou, o que eu estou falando? Eu estou falando que ele passou da fase expiratória para a fase inspiratória. Ele disparou. Né? Então, naquele gráfico que a gente montou lá de pressão e tempo, saindo da pressão zero aqui, iniciou a fase inspiratória, fez uma pausa, iniciou a fase expiratória. Então, essa fase, esse momento aqui, é o disparo, né, que é o início da fase inspiratória. E esse momento aqui, é o que a gente chama de ciclagem, que é a passagem da fase inspiratória para a fase expiratória. Aqui o momento, então, da ciclagem. Tá? A ciclagem é a passagem da fase ins para a fase expiratória. A ciclagem. Então, o respirador, ele ciclou, tá? Então, é uma ciclagem, tá? Quando eu tenho um gráfico pressão, a gente vai falar tudo em detalhes mais para frente em outros vídeos. Mas quando a gente tem um gráfico desse estilo aqui,
onde eu tenho uma pressão negativa e o início de uma fase inspiratória, de um disparo, quem disparou aqui, no caso, foi o paciente. Né? Por que eu sei que disparou? Porque a ventilação mecânica, né, ela trabalha com pressão positiva e não pressão negativa. Então, quem disparou, quem iniciou uma fase, um novo ciclo, que é uma outra forma também que eu posso falar, quem iniciou um novo ciclo foi o paciente, né? Quem disparou o ventilador. Então, para fechar esse primeiro vídeo, o ciclo respiratório, a gente vai voltar no ciclo respiratório, porque o ciclo respiratório completo, ele é dividido na fase inspiratória, é a fase inspiratória, a ciclagem, né, que é a passagem da fase inspiratória para a fase expiratória. Depois a gente tem a fase expiratória. E por último a gente tem o disparo, que é o início da fase inspiratória ou a passagem da fase expiratória para a fase inspiratória. Na fase expiratória eu tenho o volume inspiratório e na fase expiratória eu tenho o volume expiratório. Lembrando que a soma dos dois me dá o volume corrente. Certo? Então, obrigado aí pela atenção de vocês até o final do vídeo. Quem gostou, dá um joinha lá, se inscreva no canal. Esse vídeo faz parte do curso de ventilação mecânica Dicas de Concurso, que a partir do vídeo 2 é exclusivo para membros. Então, quem quer ajudar o canal aí, quem quer fazer um curso específico de ventilação mecânica, dicas de concurso, seja membro do nosso canal e ajude o canal a continuar no ar. Quem quiser maiores informações também sobre o curso preparatório online para concursos em fisioterapia, vá lá no nosso Instagram, @paulobrito.fisio. Lá a gente tem um cadastro, faz o seu cadastro, você vai receber por e-mail maiores informações. Tá certo? Então, obrigado mais uma vez, se inscreva, seja membro, contribua com o canal e até o próximo vídeo.